Olá, sou professora Ângela, professora de administração. Nossa disciplina hoje vai ser uma breve história da administração, né? Vou ministrar administração pública, certo? E é a terceira aula, certo? Vamos só dar continuidade, tá bom? Da apostila. Falar sobre a breve história da administração pública no Brasil, certo? A reforma do DASP, o modelo de administração burocrática que surgiu a partir dos anos 30, emerge no quadro de aceleração da industrialização brasileira, que o Estado assume um papel decisivo, certo? Intervindo pesadamente no setor produtivo de bens e serviços, certo? Isso aqui é só uma breve continuidade da segunda aula, né? Que a gente já teve a primeira, a segunda, agora a terceira aula sobre administração pública, da breve história do Brasil, que é uma história que muitas pessoas não conhecem nessa parte da burocracia, do gerenciamento, de toda essa história do Brasil, certo? A partir da reforma ocorrida no governo Vargas, tempo de Getúlio Vargas, certo? A administração pública sofre um processo de racionalização, que manifestou o surgimento das primeiras carreiras burocráticas, da parte burocrática que a gente necessita hoje nos setores, certo? Para fazer essa organização dessa parte burocrática. E na tentativa de adoção do concurso como forma de acesso ao serviço público, certo? A implantação da administração pública burocrática é consequência do desenvolvimento de um capitalismo moderno no país, né? Quando foi criado o concurso público. Com o objetivo de realizar a modernização da administração, foi criado um desenvolvimento e um departamento administrativo no serviço público, DASP, em 1938. Foi criado esse serviço, certo? Neste momento, a administração pública sofre a influência da teoria da administração científica, lá de Frederick Taylor, que é essa parte burocrática lá de Frederico Taylor, da parte de gerenciamento, da produção, isso é isso? Considerando quem é Frederico Taylor? É o pai da administração científica, certo? Vamos lá dar continuidade. No início do século XX, nos Estados Unidos, Taylor foi o pioneiro de defender a aplicação de métodos racionais da administração da produção, visando a redução de erros, certo? A redução de erros e otimizando as tarefas, porque ele faz essa parte da divisão de tarefas, levando ao aumento à produtividade e menos custo, certo? Ele aumentando essa produtividade na divisão de tarefas, diminuía os custos, certo? Assim, o Taylorismo, que é de Taylor, se constituiu numa verdadeira escola da administração, certo? Prioriza as substituições de métodos empíricos da gerência por métodos científicos, certo? No estudo de tempos em movimento, a padronização de rotinas e procedimentos, profissionalização e especialização dos trabalhadores, nas reformas promovidas pelo DASP, percebe-se a influência do Taylorismo na simplificação da padronização da aquisição racional, certo? De materiais, na revisão de estruturas e aplicação de métodos de definição de procedimento. Registra-se que, neste período, foi instituído a função orçamentária, enquanto atividades formal permanentemente vinculada ao parlamento e ao planejamento, no que diz respeito à administração de recursos humanos. O DASP representou a tentativa de formação da burocracia de moldes
preconizados por Max Weber. Max Weber, Taylor, ele fazia esse gerenciamento de quê? De tarefas, da produtividade. Max Weber, ele era mais na parte de gerenciamento da parte burocrática, certo? Então tem essa divisão entre os dois, mas todos os dois contribuíram para essa administração científica, certo? Então lembrando, Taylor, que é o Taylorismo, ele fazia essa divisão de tarefas e a produtividade para reduzir os custos. E Max Weber, ele cuidava mais dessa parte burocrática. Ele viu a necessidade das empresas ter essa dependência, certo? Dessa divisão. Baseado nos princípios da competência e do mérito profissional, entretanto, embora tenha sido valorizado instrumentos importantes à época, tais como intuitos do concurso público e o treinamento, não se chegou a adotar consistentemente uma política de recursos humanos que repreendesse o que é efetivamente as necessidades do Estado. Então, foi criado o concurso público nessa época, devido a essa necessidade, certo? O patronismo conta que a administração pública burocrática se instala, embora um processo de transformação, mantido ainda de sua própria força quanto política brasileira. O coronelismo dava lugar ao clientelismo e ao fisiologismo, certo? Tudo com lismo. Entenderam? Rumo à administração gerencial diante das inadequações do modelo burocrático. Vamos lá dar continuidade, né? Que falamos um pouco da breve história. Alguns dos seus princípios fundamentais, como a admissão segundo rígidos critérios de méritos do concurso público, a existência de um sistema estrutural universal de remuneração, plano de carreira, né? Que foi a divisão desse plano de carreira. Avaliação constante do desempenho dos funcionários e sua equipe de trabalho. Treinamento e a capacitação contínua do corpo funcional. Isso aí são alguns princípios fundamentais que foi criado, certo? Então, vamos dar continuidade. Rumo à administração gerencial diante da inadequação do modelo burocrático, acontecem diversas tentativas de reforma. As experiências se caracterizam em alguns casos pela ênfase na extinção e criação de órgãos. Foi criado alguns órgãos para fazer essa divisão e outras pela constituição da estrutura paralelas, visando alterar a rigidez burocrática. Na própria área da reforma administrativa, esta última prática foi adotada, por exemplo, do governo JK, Juscelino Kubitschek, com a criação de comissões especiais, como a Comissão de Estudos e Projetos Administrativos, objetivos e realização de estudo para simplificação do processo administrativo e a reforma, certo? Então, são alguns requisitos dos ministeriais, da Comissão de Simplificação da Burocracia, né? Que visa a elaboração do projeto direcionado para reformas globais e descentralização de serviços. Porém, o marco inicial para a introdução da administração gerencial é apontado pela literatura especializada como sendo a reforma trazida pelo decreto, certo? Que teve decreto de 267, esse foi o decreto, lá no governo de JK, constituindo mesmo numa tentativa de superação de rigidez burocrática. Então, aí alguns detalhes sobre a parte da burocracia e do gerenciamento, certo? Promoveu também a transferência de atividades por autarquias fundamentais, empresas públicas e sociedade de economia mista, a fim de obter essas funções de quê? De maior dinamismo operacional por meio da descentralização funcional. Como princípio da racionalidade administrativa, foram instituídos o planejamento e orçamento,
descongestionando as chefias executivas superiores através do processo de descentralização e centralização, certo? Então, isso aí são o quê? Essa divisão desses departamentos, certo? Só um minuto para passar para a próxima aula. Na administração pública gerencial, a estratégia voltada-se para quê? A definição precisa de objetivos que o administrador público deverá atingir as suas unidades. Garantir a autonomia do administrador na gestão de recursos humanos, materiais, financeiros, que ele oferece e colocar à disposição para que possa atingir objetivos contratados, certo? Então, isso aí são algumas da administração pública, são algumas estratégias, né? O controle ou cobrança posterior dos resultados, adicionalmente, pratica-se a competição administração do interior próprio do Estado, quando há possibilidade de estabelecer concorrência entre unidades internas no plano estrutural organizacional. A descentralização é a redução dos níveis hierárquicos, tornando-se essenciais para o governo, certo? Então, na realidade, o núcleo burocrático foi enfraquecido indevidamente através de uma estratégia de regime militar, que não desenvolveu carreiras de administradores públicos de alto nível, preferindo, ao invés, contratar os escalões superiores da administração através das empresas estatais, certo? Nos anos 70, que eu estou falando essa divisão de anos com o governo para especificar melhor para vocês. Nos anos 70, a criação do SEMON, Secretaria de Modernização, constituiu-se uma nova iniciativa modernizadora da administração pública. Reuniu-se em torno dela um grupo de jovens administradores públicos, muitos deles com formação em níveis de pós-graduação no exterior. Que então foi essa época que teve essa divisão de níveis hierárquicos, certo? Essa divisão de patamar de pós-graduação, de administradores, certo? Foi feita essa divisão. Quem tinha pós-graduação, cursos superiores, ele era diferenciado, como até hoje, né? Essa diferença de níveis hierárquicos. Que buscou implantar novas técnicas de gestão, particularmente na administração de recursos humanos, na administração pública federal. No início dos anos 80, a criação do Ministério da Burocratização e do Programa Nacional de Desburocratização, a PRND, foi uma nova tentativa da reforma burocrática, orientá-la à direção administrativa pública gerencial. A administração científica, né, que é o pai administrador, que eu já falei um pouco sobre quem era, que era Frederico Taylor. Os princípios de racionalidade administrativa, que é o planejamento, orçamento, o descongestionamento das chefias executivas superiores através do processo de descentralização e desconcentração e descentralização. O aparelho do Estado ou administração pública, lato sensu, compreende os seguintes componentes. Quais são? Eles: o núcleo estratégico do governo, constituído pela cúpula dos três poderes. Quem são esses três poderes? Um corpo de funcionários públicos, uma força militar e a polícia, os policiais, né? Então, entenderam aí, né? Que é o núcleo estratégico do governo, que é a cúpula dos três poderes, que teve essa divisão. Funcionário público, força militar e a polícia, certo? Nas ações do PRND, volta-se inicialmente para o combate à burocratização dos procedimentos. Posteriores foram dirigidos para desenvolvimento do Programa Nacional de Desestatização, estimulando pelo Decreto 267. A Constituição de 1988
Brisne Pereira, principal teórico da reforma dos estados. Um de seus promotores, à frente do êxito de Maré, ministro da Administração de Reforma do Estado, considerava o que? Este momento de retrocesso burocrático. A transição democrática de 1985 representou uma grande vitória democrática, mas teve como um dos seus custos a ocupação de cargos públicos. Nessa época teve uma grande ocupação de cargos públicos, certo? Que hoje dá uma grande estabilidade. Não precisava tanto assim eles colocavam essas pessoas no cargo público e ficavam na estabilidade, que é diferente hoje, né? Tem que fazer cargos do governo, tem que fazer concurso público. A administração indireta das delegacias dos ministérios no Estado político do partidos vitoriosos. Um novo populismo matrimoniais surgiu no país. De outra parte, a alta burocracia passava a ser acusada, principalmente pelas forças conservadoras, a ser culpada a crise do Estado, na medida que favorecia o que? Seu crescimento excessivo, certo? Núcleo estratégico, né? Quem é que faz parte desse núcleo estratégico? Os poderes legislativos, o judiciário, Ministério Público, Poder Executivo, Presidente da República, os ministros, os seus auxiliares e assessores diretos, certo? Então, isso aí tudo faz parte do núcleo estratégico, certo? Essa medida foi uma reação da clientelismo que dominou o país naqueles anos, foram também resultado de uma atitude defensiva da alta burocracia. Na medida que a transição democrática ocorreu no país, em meio à crise, que é aquele tempo na crise do Estado, essa última foi equivocadamente identificada pelas forças democráticas, como resultado, entre outros, do processo da descentralização que o regime militar procurava implantar. Por outro lado, a transição democrática foi acompanhada por uma ampla campanha, que o quê? Contra a estatização, que é as estatais, porque levou a constituições a aumentar o controle burocrático sobre as empresas estatais e a estabelecer normas rígidas para a criação de novas empresas públicas e os subsidiárias das nossas já existentes, certo? Estão entendendo até aí, né? Mas um pouco essa parte da burocracia é um pouco bem abrangente. Então precisa muito, requer o quê? Entender um pouco de cada tempo que aconteceu, certo? No governo Itamar Franco, buscou essencialmente recompor os salários dos servidores, que havia sido violentamente reduzidos no governo anterior, que nessa época do Itamar foi reduzido esse salário, certo? Então, foi o quê? Teve o quê? Um discurso de reforma administrativa assume uma nova dimensão a partir de 1994, quando a campanha presidencial introduz a perspectivas de mudança organizacional e cultural na administração pública, no sentido de uma administração gerencial, certo? A reforma da era do FHC, Fernando Henrique Cardoso, vamos lá, já estamos na parte do FHC, para enfrentar os princípios problemas que representavam obstáculos à implementação do aparelho do Estado moderno. Ineficiente o quê? Tornou-se a necessidade de definir de um modelo conceitual que distinguisse os surgimentos fundamentais da ação do Estado. Foi lançado PDRAE, Plano Direto da Reforma do Estado, conduzido pelo citado Maré. No primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Segundo a lógica conceitual, o Estado é visto como uma organização burocrática que possui o poder de legislar e de tributar sobre a população de um determinado território.
O Estado é, portanto, a única estrutura organizacional que possui o poder. O Estado ele tem o poder de quê? De extroverso, que é o quê? Ou seja, o poder de constituir unilateralmente obrigações para terceiros com extravasamento de seus próprios limites, certo? O aparelho do Estado, a administração pública, lato sensu, compreende os seguintes componentes. Quais são? Quais são os únicos componentes? Um núcleo estratégico do governo, constituição pela cúpula dos três poderes, corpo dos funcionários públicos, uma força militar, não é isso? Que o aparelho do Estado é basicamente pelo direito do constitucional, pelo direito administrativo, enquanto que o Estado é a forte do sancionador, garantidor desses de todos os demais direitos. Então, que o Estado é responsável por todos esses direitos, certo? Quando sonado o aparelho do Estado, todo o sistema institucional legal que regula não apenas o primeiro aparelho do Estado, mas toda a sociedade temos o Estado. No aparelho do Estado é possível distinguir 4 setores. Quais são? Do núcleo estratégico. O governo, setor que define as leis, que é o quê? O poder executivo, o legislativo, o judiciário, ao Ministério Público e o poder de quê? Que eu falei, do executivo, né? Então, as atividades exclusivas, quais são? É o setor em que são prestados serviços que o Estado pode realizar. São serviços em que exerce o poder extroverso do Estado, o poder de regulamentação fiscalizar. Tem que fiscalizar, certo? Que é uma atividade exclusiva. É o poder do Estado. Tem que fiscalizar tudo. A cobrança, a fiscalização de impostos, a polícia, a previdência social, a fiscalização do cumprimento de normas sanitárias, serviço de trânsito, controle do meio ambiente e emissão de passaporte. Então, isso tudo é poder extroverso do Estado, poder de regulamentar e fiscalizar esses órgãos, certo? Vamos dar continuidade. Serviços não exclusivos. Quais são os serviços que não são exclusivos? Não podemos ser transformados em lucros. Aqueles que não podem ser transformados em lucros são exemplos desses. Setor, quais são? As universidades, os hospitais, os centros de pesquisas e museus. Esses são exemplos de quê? De serviços não exclusivos diretamente, que eles não transformam muito em lucros, certo? Vamos lá. A economia produzida de imediatamente se espalha pelo resto da sociedade, não podendo ser transformada em lucros. São exemplos esses que eu citei, né? Produtos de bens e serviços para o mercado. A efetividade é mais importante que a eficiência, certo? É caracterizado pelas atividades econômicas voltadas para o lucro, que ainda permanece o aparelho do Estado, como, por exemplo, ao do setor da infraestrutura. Estão os estados, seja porque faltou capital ao setor privado para realizar o investimento, seja porque são atividades naturalmente monopolistas, nas quais o controle via mercado não é possível. Torna-se que necessária, no caso da privatização, a devida regulação, certo? Duas formas principais da administração pública. Quais são essas duas partes? O que importa atender milhões de cidadãos com boa qualidade a custo baixo? Como por esses setores relacionam-se as diferentes formas de administração pública? Vimos anteriormente duas formas principais de administração pública. Quais são? A burocrática e a parte gerencial. A burocrática, que embora sofrendo o excesso de formalismo e da ênfase do controle dos processos, tem como vantagem a segurança e efetividade das decisões. Essa parte burocrática. E da gerencial,
Caracteriza fundamentalmente pela busca de eficiências dos serviços prestados aos cidadãos. Neste termos, o núcleo estratégico, em que o essencial é a correção das decisões tomadas e os princípios administrativos fundamentais. É da efetividade, entendido como a capacidade de ver obedecidas e implementadas com a segurança das decisões tomadas. É mais adequada que haja um misto de administração pública, burocrática e gerencial. Nos setores das atividades exclusivas e dos setores competitivos ou não exclusivos, o importante é que a qualidade, certo? E os custos de serviços prestados dos cidadãos. O princípio correspondente à da eficiência, ou seja, buscar de uma relação ótima entre qualidades e custos dos serviços colocados à disposição do público. Logo que a administração deve ser necessariamente gerencial. Essa parte tem que fazer essa parte da departamentação gerencial. Tem que gerenciar cada órgão. O mesmo se diga o quê? Obviamente, o setor das empresas, que enquanto estiver com o Estado, deverão obedecer os princípios gerais de administração. Outra distinção importante é o quê? É a relacionada às formas de propriedade. Ainda que vulgarmente se considerem apenas duas formas e projetos da propriedade estatal, há prioridades privadas, né? Que tem a prioridade estatal e as prioridades privadas. Existe no capitalismo contemporâneo uma terceira forma intermediária, extremamente relevante, a propriedade pública não estatal, constituída pelas organizações sem fins lucrativos, que não são prioridade nenhuma, indivíduo do grupo, e estas orientadas diretamente para atendimento do interesse público, certo? O tipo de propriedade mais indicado varia de acordo com o setor do aparelho do Estado. Quais são? O núcleo estratégico, a prioridade tem que ser necessariamente estatal. Tem que ser tudo sobre responsável, o Estado tem que fazer esse gerenciamento, certo? De órgãos. Nas atividades exclusivas de Estado, onde o poder extroverso do Estado é exercido, a propriedade também só pode ser estatal. Já para o setor não exclusivo ou competitivo do Estado, a propriedade ideal é a pública não estatal. É propriedade estatal porque não se exerce o poder do Estado. Não é por outro lado. A propriedade privada, porque se trata de um tipo de serviço, por definições subsidiadas. A prioridade, que é a propriedade pública não estatal, torna mais fácil e direto o controle social, através da participação dos conselhos de administração de diversos segmentos envolvidos, ao mesmo tempo que favorece a parceria entre sociedade e Estado. Eles têm que estar bem envolvidos entre a sociedade e o Estado. A organização nesse setor goza de uma autonomia administrativa muito maior que aquela possível dentro do aparelho do Estado. Em compensação, seus dirigentes são chamados a assumir uma responsabilidade maior, em conjunto com a sociedade na gestão das instituições, certo? Que tem esse conjunto. No setor de produção de bens e serviços para o mercado, a eficiência também é um princípio administrativo básico, administração gerencial mais indicada. Em termos de propriedade, data, possibilidade, coordenação, via mercado, a propriedade privada é a regra. A propriedade estatal só se justifica quando não existe capitais privados disponíveis ou então quando existe um monopólio natural. Neste momento, caso, entretanto, a gestão privada tenderá a ser mais adequada desses que acompanha com o segundo sistema de regulação. Essa divisão de Estado é um setor atualmente correspondente à correlação à forma de gestão de dois mandatos presidentes do Fernando Henrique Cardoso,
Com resultado, tivemos uma onda de privatizações, criação de agências reguladoras, reestruturação de carreiras de serviços públicos, fim da estabilidade absoluta do servidor público e introduziu-se à administração pública uma série de elementos típicos da administração gerencial, embora o Estado não tenha abordado de forma alguma muitas de principais características burocráticas. Nessa época do Fernando Henrique, ele privatizou muitas empresas, certo? Então teve essa divisão de poderes, no qual induziu a administração pública, certo? Com a criação de vários reguladores, de agências reguladoras. E no governo Lula, é a busca por um modelo de gestão, a eleição presidencial de 2002. Representaram a substituição do grupo político do poder, com a exceção de novas lideranças dos níveis elevados da burocracia federal. O Partido dos Trabalhadores assumiu o comando do governo federal, propondo um modelo de gestão instituída. Gente, vamos ficar por aqui nessa terceira aula, certo? Para a gente dar continuidade na próxima aula. Assista o meu vídeo, certo? Da aula 3, complementando as funções da administração pública, certo? Então, até a próxima aula.